Sejam todos bem-vindos. Hoje é o terceiro e último dia da Latinoere, infelizmente. Mas aqui, para começar esse dia de hoje, vou chamar aqui o Ricardo, que vai falar para a gente um pouquinho sobre o ambiente de desenvolvimento dele. Ricardo, seja bem-vindo. E agora é com você, viu? Valeu, Guilherme. Bem-vindo à palestra. Um agradecimento especial ao Guilherme, que está ajudando a gente nos bastidores, e a toda a equipe da Latinoware, que propiciou para a gente esse momento de estudo. Eu costumava fazer palestras presenciais e, infelizmente, no decorrer do tempo, eu não vamos ter disponibilidade de ficar respondendo perguntas, porque o tempo é curto. Mas quem quiser, fica à vontade para entrar em contato comigo nos links que estão na apresentação. Esse link que está no canto direito inferior, com ele você tem acesso a todo o conteúdo da palestra. Esse slide é para 2 pontos, para lembrar 2 pontos. O primeiro é façam o bem, e segundo é busquem o conhecimento. Eu posso provar para você que leite faz bem, mas se você tiver intolerância à lactose, isso não vai ser bom. O bem é a evolução, e todo o bem, se o conhecimento não é utilizado para o bem, então o bem é um retrocesso. O bem não, o conhecimento acaba sendo um retrocesso. A ideia é dar dica do meu dia a dia, e eu espero que sejam úteis a todos que estão assistindo, mas não tem lanche grátis. Você tem que estudar as dicas e descobrir o que faz bem para você, beleza? Quem é o Ricardo? Eu estudo tecnologia há mais de 30 anos, eu trabalho com desenvolvimento há 20. Eu tenho uma forte admiração com o pessoal de comunidade open source, e sempre que eu posso, eu tento contribuir com algum projeto. E no decorrer da vida, eu acabei tendo uma ligação forte com a linguagem PHP. Hoje, eu moro em Curitiba, eu trabalho remotamente para uma empresa em São Paulo. A empresa é focada em marketplaces e comércio eletrônico. Se destaca no mercado com vários projetos que me surpreendem, apesar dos meus 30 anos de conhecimento. E me orgulha muito fazer parte da equipe. Eu recomendo a todos que acessem o site e encaminhem os seus currículos, pois vale a pena trabalhar lá. Uma das formas mais atuais que eu tento contribuir com a comunidade é uma série Crash Course, que são livros digitais completamente gratuitos, e espero em breve trazer mais edições. Me sigam nas redes sociais, em especial o LinkedIn, para novidades assim que tiver outras edições. Hoje, o único que temos é esse do SSH Private Keys. Essas são as linguagens que eu gosto de trabalhar, mas a ideia da palestra não se limita a elas, e é se adequar de uma forma mais justa. Digamos assim, o meu ambiente se adequa de uma forma mais justa para essas linguagens. Notem que tem várias linguagens de programação, e no ambiente que eu proponho, todas elas trabalham de forma fluente, pacífica e colaborativa. Como eu trabalho com web, as principais itens de importância acaba sendo HTML, JavaScript e CSS. E para orquestrar tudo isso, eu sempre busco trabalhar com Bash. Mas todas elas, mesmo programação em Bash, eu tenho como debugar programas em Bash a partir desse meu ambiente. Além da IDE, tem o sistema operacional e as linguagens propriamente dita, que complementam a IDE. Para não deixar de fora essa lembrança, eu resolvi agregar esse slide com dicas de gerenciamento da linguagem. No caso do Java, eu utilizo o SDK-main, que possibilita eu alterar entre versões da linguagem. É muito comum, por exemplo, no mercado, quando a gente vai para o mercado de trabalho mesmo, está trabalhando, por exemplo, com Java 8. Só que quando a gente vai estudar alguma coisa mais moderna, a gente acaba buscando um Java, uma versão mais nova. No meu caso, 14. E o SDK-main foi o primeiro que eu comecei a perceber que realmente é útil ter múltiplas linguagens no seu ambiente de trabalho, e ele ajuda a gente a trabalhar entre projetos sem precisar de Docker. Apesar de que o Docker também está nessa lista, porque ele acaba sendo um grande diferencial para você trabalhar múltiplas versões no mesmo momento. Às vezes o front-end está numa versão e o back-end está em uma outra. Aí a gente utiliza o Docker para isso. O PHP acaba sendo utilizado o Composer,
eu tenho scripts bash simples que você acha em qualquer lugar para você trabalhar com múltiplas versões do PHP no seu próprio ambiente de trabalho também. E o Node, eu acabo utilizando o NPM com o NVM. O NVM me possibilita ter múltiplas versões do ambiente, do Node e do próprio NPM, e dos programinhas que ele pode instalar ali para você. E o NCU, ele acaba sendo muito útil para você evoluir os seus pacotes criados a partir do NPM. É muito comum acontecer um pacote ter dependência de outro, e daí você não consegue atualizar um por conta daquela outra dependência. Esse NCU é um rapazinho que facilita justamente isso. Você roda o comando, ele vai identificar qual as versões mais atuais e disponíveis para aquele teu momento ali. Ok. Tá. Acabei fazendo minha seleção mais por questões filosóficas e práticas do que qualquer outra coisa, sobre qual ideia utilizar. Acabou que os custos que os outros ambientes acabam tendo, para mim, não entregou o resultado que eu esperava. Por isso eu acabei selecionando o VS Code. Ele apresentou recentemente, ontem, o Thiago Becker, ele apresentou uma palestra falando como construir algo similar do que eu vou estar falando aqui com o VI, que no ambiente Linux ele acaba sendo o Vim. Note que, independente do teu ambiente em si, da tua escolha, que você achar melhor para você, o que eu vou estar falando vai ser sobre o que é interessante existir dentro do teu ambiente de desenvolvimento. Então, se você está começando, não tem nenhum ambiente, eu realmente recomendo o VS Code, porque ele está muito popular no mercado, principalmente com o pessoal de Node. Ok. Mais especificamente sobre o VS Code, os prós é que ele realmente é leve, incrivelmente versátil, open source, muito personalizável. Você consegue ter acesso ao código-fonte dele, ele é escrito em Node, e a maior parte dos plugins, acho que todos os plugins acabam sendo escritos em Node. Mas eu nunca desenvolvi um plugin para ele, não tenho certeza, eu mexi em alguns plugins, mas não cheguei a colaborar nesses plugins também, tá? O contra é que justamente por ser múltiplos plugins, é comum um plugin não acabar funcionando com o outro ou interferindo no funcionamento do outro. Com o tempo, isso está diminuindo. O pessoal do VS Code está conseguindo fechar mais um ambiente ali para cada plugin, mas ainda acontece esse tipo de situação. Eu tentei fazer uma lista completa, mas ela ficou grande e eu precisava de outros slides para todos entenderem o que estava acontecendo, né? Precisava dos slides anteriores para o pessoal entender do que iria ser falado. Por isso, o link de acesso à apresentação que está no primeiro e no último slide é importante. Com ele, você pode perder, você não perde nenhuma dica. Mas para mostrar os principais, eu vou pulando entre as telas e deixo de falar, eu vou falando somente dos principais, o que é mais legal, e no final a gente volta e daí vai sequencialmente. Eu vou comentar com o Guilherme para me avisar os 2 últimos minutos ali da palestra para a gente ir para os últimos slides daí. Legal? Bom, o primeiro que eu vou falar aqui são esses 2 elementos. É o dicionário de língua mesmo, do teu português e inglês. No caso do VS Code, você instala o plugin do Code Spell Check, que é o primeiro dessa lista. Ele vai construir a base e, a partir dele, você instala o seu idioma. Então, se você está num outro país, digamos, e quer um outro idioma, ele também propicia, ele tem vários idiomas ali disponíveis. Eu instalei o português, até agora ele está indo muito bem. Ele possibilita não somente identificar erros de português em comentários, em docblocks, como também em nomes de variáveis. Então, o meu comentário, digamos, é comum estar em português, mas o nome da variável está em inglês, e ele consegue trabalhar esses 2 elementos tranquilamente, sem problemas. O outro elemento que eu achei legal trazer como um dos primeiros da apresentação é esse tabine. Recentemente, a gente está tendo muito... recentemente não, hoje em dia está menos, mas teve muito bafafá nas redes que o GitHub ele lançou o CodePilot algum tempo atrás. Esse CodePilot, CodePilot não, é o Copilot, tipo copiloto. Ele é bom para a gente para possibilitar
evoluiu o código. Quando lançou, eu fiquei preocupado pensando, nossa, o programador daqui a pouco acaba, de repente. E, efetivamente, o programador nunca vai acabar. O que vai acontecer é que o nosso trabalho vai ficar mais fácil. Esse Tabini, ele possibilita um IntelliSense mais inteligente. Em que sentido? Digamos que eu criei uma variável e atribuí um valor inteiro para ela. Na outra linha, eu vou trabalhar com uma variável string. Dependendo da linguagem, ele já vai entender que você não quer concatenar ou alguma coisa ali com aquela variável anterior inteira que você criou. Então, ele não traz na lista de preenchimento automático aquela opção para você, aquela variável anterior. Ele vai trazer outras opções mais adequadas de acordo com o que você está construindo ali. Isso daí acaba agilizando muito o nosso dia a dia. Pelo que eu vi, o Copilot do GitHub está muito mais evoluído do que o Tabini. Mas, pelo que eu andei lendo, o Tabini também tem algumas funcionalidades além do que eu estou conseguindo. Mas o que eu estou conseguindo já é muito legal. Tem alguns que eu vou comentar aqui rapidamente também. Esse rapazinho aqui é bom para utilizar múltiplos projetos. Quando você está meio novo numa equipe e o pessoal acaba te passando tarefas muito complexas, você vai entendendo o código. E no meio desse entender, você pode ir fazendo referências com esse bookmarks. Digamos, né? Aqui é o local onde ele fecha uma venda. Aqui é o local onde ele instancia alguma coisa. E beleza, você fica marcando ali. De repente, te passa um outro projeto grande para você correr atrás. Você, com o Bookmarks, você vai para ele tranquilamente, você fecha aquele projeto, vai para o outro, continua navegando nele, e se a pessoa fala, volta para aquele projeto, você volta de uma maneira muito mais suave, porque tudo que você pesquisou ali, está ali nos Bookmarks. Isso é muito útil. Esse daqui acaba sendo um lance que alguns pensam que é algo de tema, mas não é bem por aí. Eu vejo que algumas ferramentas já trazem essa possibilidade de colorir os brackets de uma maneira automática, mas o VS Code ele é vanilla, ele é basicão mesmo. Então você tem que construir o teu ambiente do jeito que você efetivamente quer e de uma maneira bem mais legal, porque você não precisa necessariamente codificar para ter um ambiente bem personalizado. Opa, esse rapazinho aqui eu queria comentar também, porque ele já salvou a minha vida algumas vezes. Já aconteceu 2 situações na empresa, o pessoal tá atendendo alguma coisa, e uma em específico era algo que tinha que ir pro ar logo, e não conseguiam resolver o bug, mas olhavam o código, não achavam o problema, e os compiladores toda hora falando, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Eu abria esse plugin, o arquivo, né, o plugin já pegava automático e ele mostrava onde tinha caracteres não imprimíveis dentro do arquivo. E esses caracteres são chatos porque às vezes ele mostra para você do lado de uma palavra, você apaga aquilo ali, só que o caractere não está nem naquela linha, está lá numa outra linha. E você apaga, volta, apaga a linha inteira, aquilo lá não dá certo. E com esse plugin você consegue visualizar aonde aquele caractere estranho está dentro do teu arquivo. Então foi até engraçado, porque teve uma situação que o pessoal passou lá 30 minutos e não conseguia achar o problema. Aí eu peguei, foi a primeira vez que eu peguei esse código, esse plugin, e abri, só apaguei um caractere lá, salvei e falei, agora testa. O pessoal subiu, o pessoal pensou que era mágica, mas não, é coisa simples. Além dos plugins básicos que eu comentei ali da visualização de coloração, você acaba tendo algumas coisas para você expandir o teu ambiente, que é no caso que eu achei esse Task Explorer. Ele acaba buscando dentro do teu projeto qualquer tipo de linguagem que trabalha tasks e traz para você tudo que você tem de opção. Se você é novo na equipe, não conhece muito bem o projeto que você caiu, esse rapaz aqui ele vai facilitar você achar os tasks que a equipe vai ter à disposição, achar qual linguagem aquele task foi desenvolvido e não importa onde ele está instalado. Então, às vezes está num diretório que não é padrão,
esse plugin ele vai acabar achando para você e te disponibilizando numa barra de tarefas ali algo muito simples, acessível para você estudar melhor o projeto. Ele tem várias linguagens e esse é um dos plugins que eu mantenho ativo. Alguns plugins que eu vou estar falando eu não mantenho ativo, porque apesar deles serem bons, eu recomendo, como eu disse, cada situação é uma situação, você estuda qual que fica melhor para você, mas nem todos eu vou estar com eles ativos. E esse é um dos que eu mantenho ativo direto. Outro que eu mantenho ativo que facilita bastante, o PHP Storm é padrão, o IntelliJ também, é o Task Explorer, ele busca dentro do teu projeto tudo que você tem de testes e traz para você numa barrinha. Se você clica numa parte lá, ele vai fazer todos os testes, você tem como visualizar de uma maneira muito mais separada ali as informações de erros e de acertos dos testes. Assim como o dicionário, esse rapazinho aqui, ele é uma base. A interface efetiva para a linguagem você instala de acordo com a sua linguagem. Legal? Vamos falar sobre os plugins do Git. O primeiro que eu queria comentar, um que eu comecei a utilizar há pouco tempo. Ele faz uso de Virtual File Systems. É comum quando você vai estudar um projeto open source, você baixar todo o projeto na tua máquina. Então você tem que identifica o rapaz lá no teu repositório, no GitHub, no Bitbucket, onde for. Você vai no teu file system, você cria um diretório específico ali, digamos, só para projetos. Aí dentro daquele projeto você clona aquele projeto e dentro daquele diretório de projetos você clona o teu projeto. A partir daquilo ali você inicializa ali o teu editor e o teu ambiente. Esse plugin, ele me possibilita, eu só abro uma janela, vou no plugin e falo, agora esse aqui é o diretório do repositório. A partir dali, ele cria um repositório virtual na minha máquina e eu consigo navegar dentro do repositório tranquilamente, sem precisar de ter ele na minha máquina. Depois que eu paro de utilizar aquilo ali, eu fecho o navegador e não tem nada na minha máquina, não tem espaço consumido nem nada. Eu não preciso apagar aquilo ali depois. Todos os plugins do VS Code ficam funcionais a partir desse plugin. Se você tiver autorização de escrita no diretório, no repositório no caso, aquele plugin, ele possibilita com que você salve diretamente no repositório, por isso que não é legal utilizar isso para os projetos do dia a dia, porque você acaba tendo menos flexibilidades de branches e tudo mais, apesar de que ele trabalha em conjunto com os outros plugins, então você tem sim branches, mas toda hora que você acaba fazendo uma manipulação ali da informação, diferente do que é um local onde você é comum a gente trabalha no arquivo, mas não comita ele no direto, você acaba não tendo isso com esse cara. Eu não trabalhei com ele em projetos oficiais, então eu não saberia dizer como é o dia a dia real disso daí, mas eu acredito que sempre vai ter uma situação uma ou outra situação um pouco diferente do dia a dia real que a gente tem. O outro plugin padrão é o GitLens. Existe no mercado a melhor ferramenta, acredito eu, para trabalhar com repositórios, que é o GitKraken. Ele ganhou vários prêmios de ser a melhor ferramenta para trabalhar com o Git, e a Microsoft tem uma parceria muito forte com essa empresa, e eles acabaram desenvolvendo um plugin especial para o VS Code. Realmente, ele é um dos plugins que acabam diferenciando para mim o VS Code de outras ferramentas. Ele possibilita com que eu estou editando o arquivo, eu visualizo diretamente na linha qual é a modificação que aconteceu, quando aquilo aconteceu, flexibilidade visual para interagir com blame e outros histórico de alterações, tudo ali no mesmo código que você está editando. A própria modificação ali você acaba tendo a partir do ambiente que você já está. Ele não abre uma tela a mais para trabalhar com o Git. Ele é integrado dentro da interface do próprio VS Code. Então não tem como não falar dele. Um outro rapaz que acaba facilitando a gente ter uma visão mais flexível do histórico de commits é o GitGraph. Ele é uma ferramenta relativamente comum, você consegue acesso a isso a outros ambientes.
com outros elementos, né? Mas eu acabo recomendando ele porque ele é integrado com o VS Code, no meu caso. E eu recomendo você ter algo parecido no teu ambiente de trabalho também. Porque daí você não precisa ficar abrindo ferramenta para trabalhar com o Git, que é o nosso trabalho básico. Não tem outros plugins ali que a gente tem para falar sobre o GitHub, mas por decorrência do tempo eu vou pular. Fiquem à vontade para pegar a palestra, entrar nos links que tem ali de todos os plugins e ler ali cada um deles. Realmente recomendo. Aqui a gente ainda vai falar do CodeStream. Esse CodeStream foi uma recomendação do meu gestor. É uma ferramenta muito prática, integrada com algumas outras ferramentas de chat. Então, muito comum você estar navegando ali no teu código, você tem uma dúvida sobre alguma coisa ali que não está legal, só que não tem nenhum PR aberto para você discutir especificamente aquilo ali, e você não está afim de comentar no código, lá no repositório especificamente. Então você, com o CodeStream, você tem como marcar o código e abrir uma conversa específica sobre aquilo ali, compartilhar essa sua dica, essa tua conversa dentro de chats que você participa com a tua equipe, e agiliza muito o dia a dia. Isso tudo integrado ao teu ambiente de desenvolvimento. Não necessariamente somente com VS Code. Beleza. Vamos para outro nível de ferramentas, que é ferramentas de teamwork. Quando eu preparei o slide, eu coloquei o GitHub e o teamwork tudo junto. E o pessoal até comentou, fica meio estranho, realmente estava estranho. O GitHub é uma ferramenta, na minha visão, para trabalhar em equipe, mas acaba que não é só isso. E o Teamwork é algo... Teamwork. Esse primeiro plugin, ele é comum, ele possibilita a gente compartilhar a área de trabalho com outras pessoas. Então, para fazer peer programming remotamente, ele é fantástico. Eu já trabalhei com ele algumas vezes. Então, você tem como falar, marcar lá, falar... segue só nesse... Tudo que o meu colega fizer, eu quero visualizar. Então, eu acompanho o mouse dele e vice-versa. Você convida a pessoa para entrar no teu ambiente, você é convidado para entrar no ambiente dos outros. Possibilita um dinamismo muito grande para trabalho remoto. E não somente trabalho remoto. Mesmo quando a gente está no mesmo prédio, é muito fácil, é muito legal. Você está numa sala, o outro rapaz está lá na outra sala, então... ele não precisa vir até a tua máquina ali para trabalhar alguma coisa. Isso é muito útil para o dia a dia, principalmente que a gente tem hoje em dia. O VS Code hoje em dia é muito... ele já tem esse plugin integrado, ele já foi incorporado no VS Code, mas eu recomendo esse tipo de plugin para você ter uma maneira de salvar o teu ambiente. Então, digamos que você está no VI ou está no PHP Storm, ou mesmo no Eclipse, ter um plugin para salvar o teu ambiente e se alguma coisa acontece, você poder resgatar isso, é muito prático, é muito legal. Nesse caso, eu recomendo ele ainda hoje para todo mundo, porque apesar do VS Code já estar fazendo isso automático, é comum também, digamos, você quer que todo mundo tenha a mesma máquina dentro de uma empresa que você está trabalhando. Então, você tem como utilizar esse plugin para o primeiro momento que ele vai chegar na empresa, você só sincroniza os plugins ali, tá tudo configurado, tudo certinho, vai para a próxima, e você tem daí como desinstalar esse plugin e aquele sincronismo para dali para frente. Então, você tem como entregar uma máquina base para todo o teu time. Falando um pouco de plugins de linguagem, eu estou tentando ficar acelerado, até por isso eu estou meio comendo as palavras, mas o tempo é curto e tem muita informação. Plugins básicos para PHP, eu não vou parar neles, mas eles facilitam o dia a dia em níveis pequenos. Como eu disse, no caso do VS Code, você configura ele exatamente do jeito que você quer. Hoje mesmo eu comentei com o pessoal que eu tinha até 70 plugins instalados. O pessoal, nossa, mas isso daí não deixa a máquina lenta? Não deixa a máquina nem um pouco lenta. Eu vou comentar sobre o IntelliSense específico do Laravel. Eu tenho tentado evoluir um pouco mais no Laravel. E ele permite uma inteligência mais prática justamente para complementar tudo aquilo que você está escrevendo. Você, que nem aqui no exemplo que está da tela, né? Você escreveu Pro, ele tentou falar, você está querendo procurar alguma coisa de Product Controller, né?
O outro rapaz é o GoToController. Você tem a sua rota, você clica no objeto, na classe do controller, e ele vai abrir para você direto naquele controller, naquela classe que você estava querendo. Dependendo do projeto, esses plugins acabam não funcionando. Laravel básico funciona, que é uma maravilha, mas você tem como configurar o plugin de acordo com o seu projeto. E daí ele passa a funcionar legal. Para quem não entende o que é um controller, o que é uma rota, são termos relacionados à programação. Eu peço que dá uma estudada para a gente não parar nesses elementos aqui nessa palestra, voltado para plugins específicos e para o ambiente especificamente. Laravel Go-To-View, que é a mesma coisa que eu falei agora de pouco do controller, mas isso daí é com view. Você tem uma view, você clica nela, ele abre direto o teu blame, no caso do Laravel, que seria o arquivo que você vai modificar a parte de front da tua aplicação. Falando de plugins de Java, notem que eu estava falando de PHP e eu fui falar agora de Java. Algumas ferramentas o pessoal acaba tendo workspaces separados para trabalhar nas linguagens. E comum também o pessoal ter múltiplos ambientes ali, múltiplos editores, múltiplas IDEs de acordo com a linguagem. Isso tudo eu deixo instalado direto no meu editor. Então, um projeto, se o mesmo projeto tiver tanto PHP quanto Java trabalhando ali, ele trabalha tranquilo. No caso do Java, o pessoal da Microsoft, eles acabam trabalhando, entregando um produto de melhor qualidade. No caso do NVM, do Node, eu vou falar ali na frente, que é até melhor do que o Java. Eu precisei ainda instalar alguns plugins. Vejam que foram poucos em relação ao PHP. Só que esses plugins do Java, ele acaba sendo um pacote Ricardo, de plugins. Oi. Desculpa te interromper, Ótimo. É que o tempo já acabou, mas a gente tem, para você mostrar seu último slide, e o Gabriel aqui comentou, ele fez 2 comentários, que ele Pode gosta falar. muito do Git Graph, né? Legal. Que ajuda muito ele. E o Gabriel também perguntou se você conhece alguma extensão para OpenFaz. Não conheço. Mas se procurar no seu editor, não necessariamente no VS Code, você acaba encontrando tranquilamente. Geralmente, hoje em dia, está tudo muito flexível para isso. Você estuda plugins para o teu IDE. Né? Não importa se é um editor de texto básico ou até um editor visual, procura plugin para IDE, para o seu IDE. Você vai encontrar alguma coisa. Aqui tem os links para me encontrar nas redes sociais. Notem que é tudo RStricker. Chegamos ao final. Eu não consegui falar do Node, mas mais uma vez um agradecimento à SM Places e ao pessoal da Latinoware. Ali está o link para o slide. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Nada. E mais uma pergunta aqui rapidinho. Sim. Que é, na sua opinião, qual a linguagem pode tirar o máximo dos VS Code? Pelo que eu tenho percebido, é o Node. Eu acho que ele foi construído em Node, mas, cara, eu utilizo o PHP direto. É a linguagem principal que eu utilizo. E é super show de bola. Eu vou pedir uma desculpa especial pro pessoal, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação assim online. Reunião, apresentar slide, conversar com o pessoal é tranquilo, mas essa de ficar falando sozinho, sem ninguém me perguntar, eu fico até... É ruim, né? Mas... É diferente. O ano que vem vai ser presencial, com mais tempo, aí dá pra gente fazer bem mais coisas, né? E a Legal. gente te agradece muito, Ricardo. Eu que agradeço a todo mundo. E uma coisa que eu queria falar também é que eu uso o VS Code, né? Eu estava programando em Python, fiz umas coisas em Flutter também, e ajuda muito, né? Principalmente quando você mostrou umas ferramentas de Git aí, facilita a nossa vida muito, muito. Eu queria agradecer você e te espero ano que vem lá. Obrigado, gente. Obrigado a todos.